Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desculpe. Então, a aula de hoje continua o capítulo 10 de Eclesiastes, deste livro de Salomão. Como é bom ler e meditar sobre essa palavra de Deus. Aqui, como já foi dito aqui em outras aulas, como Salomão consegue, de forma maravilhosa, expor os seus conselhos nesse capítulo 10, conselhos para o povo de Deus. E nesta aula, nós vamos iniciar tratando de conselhos sobre a língua, ou conselhos sobre a linguagem, sobre a fala. E como esta esfera da linguagem na humanidade, como ela é importante. Como aquilo que nós falamos molda muito aquilo que está ao nosso redor e a nós mesmos. Então, vamos analisar primeiramente estes conselhos. Então, nós já tratamos aqui nas semanas passadas sobre conselhos gerais sobre o bem e o mal. Tá? O capítulo 10 começa sobre conselhos sobre o bem e o mal. Depois nós vimos conselhos sobre as autoridades, que são conselhos sobre política, na verdade. E depois conselhos sobre as nossas ações ou as nossas realizações, aquilo que realizamos. E agora veremos conselhos sobre a linguagem, do verso 12 a 15. E, se der tempo, acredito que sim, vamos falar sobre conselhos sobre os recursos, sobre o uso de recursos, sobre o uso de bens, do verso 16 a 19. E, ao final, Salomão nos dá conselhos sobre a maledicência, conselho sobre as fofocas. Então, vamos fazer a leitura do versículo 12 a 15. Tá? Então, muito bem. Versículo 12 a 15, capítulo 10 de Eclesiastes, os irmãos podem acompanhar a leitura da palavra de Deus. Então, vamos lá. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Muito bem. Então, para nós introduzirmos este texto, né, eu coloquei ali uma passagem de Tito, de que Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, versículo 10. Pois existem muitos insubordinados, pauladores, frívolos e enganadores. Veja que a linguagem, ela está envolta, ela pode suscitar quando a gente olha para esse texto de Salomão, nós percebemos que a linguagem, ela pode suscitar muitos males, muito mal. Aquilo que falamos, a nossa fala, a linguagem, ela é uma esfera onde o mal pode aparecer de uma forma muito visível. Tá? Então, aqui Paulo deixa isso bastante claro com as palavras insubordinado, frívolo, enganadores. Então,
nós podemos ser enganados por palavras. Palavras podem gerar engano. É claro que os irmãos vão lembrar da queda do homem, onde lá a serpente, ela falou com Eva. Eva falou com Adão para que caíssem no pecado. Foi através de uma fala, de um discurso de convencimento. O próprio demônio, Satanás, através de fala, de argumentos, tentou o próprio Jesus. Ele não tentou através de algo que ele fez com as suas mãos. Ele não chegou assim, olha, Jesus, veja o que eu fiz com minhas mãos. Não, ele tentou Jesus através de argumentos. Ele tentou argumentar, e argumentar com a própria palavra, com a própria Escritura. Tá? Então, veja que Paulo, aqui neste versículo, e assim como Salomão, nos versículos 12 a 15 do capítulo 10, eles estão apontando para este fato da linguagem. A linguagem pode enganar, a linguagem pode ser um veículo para o mal. Tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que se atentar é o mal da retórica. E o que é propriamente a retórica? A retórica é uma forma de você convencer pessoas. Tá? Então, o significado de retórica é, digamos assim, você fazer o uso da linguagem de forma que você convença o outro. E aqui na retórica, como instrumento, como, digamos assim, como uma ferramenta, a retórica, ela pode dizer o discurso pode ser mentiroso, pode ser enganador, mas podemos usar uma retórica, um convencimento muito bem estruturado para aquele mal, para aquele engano. Né? Nós podemos apelar para emoções, usar argumentos, fazer recortes na realidade, de modo que este engano seja bastante convincente. Tá? Então, veja que quando o Evangelho, quando Jesus veio a habitar entre nós, a retórica já estava bastante desenvolvida. A retórica foi desenvolvida antes de Cristo com os gregos. E Jesus deixa um conselho bastante importante em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, que Jesus vai dizer: seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Então, aqui Jesus, de alguma forma, está nos alertando para esse mal da retórica, para esses floreios que a linguagem pode apresentar. Tá? Então, ele está dizendo a nós, povo de Deus, seus servos, quando vocês forem dizer alguma coisa, digam com firmeza, falem sim para isso, não para outro. Por exemplo, vamos pensar aqui num assunto, vamos falar sobre aborto. Vamos dizer não, não. Tá? Agora, vem alguém aqui e diz, olha, mas não é bem assim, tem que ver esse ponto, tem aquele, tem um direito, tem aquilo lá, tem aquilo outro, né? Tem que relativizar isso nessas circunstâncias. Então, veja, você, através da retórica, através de uma série de palavras, pode sair com a impressão que, em determinadas circunstâncias, isso pode ser um bem.
tá? O aborto. Mas aqui Jesus está claramente dizendo: fale sim ou não, tá? A linguagem, ela é uma forma de representar a realidade. Isso sim, tá? A linguagem, ela é uma representação da realidade. A linguagem nunca vai ser toda a realidade, tá? O Carlão pode dizer para um seu cliente: olha, domingo eu fui à igreja, tá? A igreja presbiteriana de Sapiranga. Bem, ele está usando igreja como uma representação deste lugar aqui. Só que a imagem que a pessoa que recebeu essa informação do Carlão vai ter de igreja, certamente vai ser muito diferente do que o Carlão tem. Porque o Carlão tem muito mais conhecimento teológico do que a pessoa, certo? E o que ele viveu neste domingo aqui dentro é muito maior, não cabe simplesmente na palavra igreja. Então, a linguagem, ela é uma representação da realidade, mas ela nunca vai conseguir representar de uma forma totalmente eficaz a sua vivência, a sua experiência com a igreja em si, aqui, que você está vivendo nesse domingo aqui. Ela vai sempre ficar muito aquém. Por isso que grandes literatos, grandes escritores, eles são uma exceção. Pessoas que conseguem, através de palavras, expor de uma forma muito aproximada da realidade aquilo que você vivencia na experiência. A experiência é sempre maior. E aqui, Jesus também nos diz, em Mateus 12:34, o seguinte: porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, aquilo que falamos, aquilo que expressamos, representa o nosso coração. Conhecemos o coração de alguém por aquilo que a pessoa diz, tá? Então, é como se nós soubéssemos o que é o coração de uma pessoa por aquilo que ela fala, tá? Mas a língua, ela tem um outro sentido, que é o sentido de ser condutora, de levar pessoas, de fazer com que pessoas sigam aquilo que está sendo dito. Tudo bem? Tá? Essa é uma outra característica da língua. Então, nós temos uma característica da língua como representação, da língua dizer aquilo que acontece na realidade, mas também a língua pode ser usada de uma forma agora totalmente diferente. Eu quero convencer a dona Vera de algumas coisas. Eu quero convencer a dona Vera a fazer algumas coisas. E eu vou usar do quê? Eu vou usar da língua, eu vou usar de argumentos. Tá? Eu vou usar da minha capacidade de convencimento, de lógica, de conseguir trabalhar as emoções da dona Vera para que ela faça aquilo que eu quero. Tá? Isto é feito pela língua, pela linguagem. Então, eu estou um pouco ruim do pulmão, então os irmãos aqui vão ouvir algumas tosses. Então, em Tiago 3, vamos ler essa passagem aqui de Tiago 3, de 4 a 12. Vamos abrir a Bíblia em Tiago. São muitas passagens da Bíblia que falam sobre língua e linguagem, tá? Muitas.
Mas eu acabei, esperar só um pouquinho. Acabei aqui trazendo Tiago. Poderia ter trazido outras passagens, são realmente em várias passagens que a Bíblia nos fala sobre a linguagem. Então, do versículo 4 a 12, eu vou ler para os irmãos. Tá? Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se caba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Então, observe, irmãos, observai aqui. Tiago usa, então, de uma imagem de um navio sendo dirigido numa tempestade. E como é que o navio enfrenta essa tempestade? Através de alguém que está ali no leme segurando ele. Então, ele fala, olha, o leme, se você for olhar todo o navio, o leme é uma pequena parte do navio. Só que ele é importantíssimo. E aí ele compara com a língua. Olha, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Tá? E aqui ele fala, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. É o mesmo princípio que nós encontramos ali em Eclesiastes, quando ele fala do bem e do mal. Olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma mosca caída no perfume, num vaso de perfume, vai estragar o perfume todo. Como uma coisa pode levar a grandes males, tá? E aqui ele está dizendo, olha, a língua pode levar à perdição. Certo, Carlão? Um pequeno órgão, né? Pode ser. E aqui Tiago continua, vamos observar. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Veja que imagem poderosa que Tiago nos traz sobre a linguagem, sobre a língua, mundo de iniquidade. Então, é o mesmo princípio que tem lá em Eclesiastes 10. Olha, a linguagem, ela é muito perigosa. Ela pode trazer perdição completa, tanto à pessoa quanto ao ambiente onde você está e tudo mais. Aqui, versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então é isso, olha. De alguma forma, aqui Tiago está mostrando que a língua pode ser usada para, digamos assim, levar grandes massas, sociedades inteiras à perdição. Ela é mal incontido, tá? Então, eu posso, com o meu discurso, levar a dona Vera a fazer um grande mal a ela mesma, certo? Usando de argumentos. A dona Vera vai pensar, nossa, que conselhos bons que o Rodrigo me deu, né? Vou fazer isso, realmente, estou convencida, né? Pode ser através de emoções, e isso que eu levei ela a fazer pode gerar um grande mal a ela mesma. Aí Tiago continua. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus.
E aqui a gente vai perceber que Eclesiastes também vai dizer exatamente isso. A língua pode ser usada para o bem. Ela tem essa capacidade. Nós temos a capacidade de falar coisas boas. E aqui, principalmente, se estamos alicerçados na palavra de Deus. Tá? Agora, a língua pode ser terrível. Tá? De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é conveniente. Não podemos, ou nós vamos falar como cristãos, as nossas palavras, os nossos discursos vão estar alicerçados na palavra ou não vão estar. Nós não podemos servir a dois senhores. Tiago deixa isso bem claro. Como pode uma boca que fala bênçãos? Eu estou aqui falando da palavra de Deus, mas agora, daqui a pouco eu vou embora, vou lá para a minha escola e lá eu só falo bobagem, só falo coisas assim impróprias, coisas sem sentido. Que boca é essa que dela procede bênção e maldição? Então, Tiago diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ou seja, se eu não posso ter dois senhores, ou minha língua vai professar o Senhor, e toda língua professará o Senhor, mas professar o Senhor hoje, na sociedade em que vivemos, ou a minha língua vai professar o Senhor, ou a minha língua vai professar as coisas desse mundo. Eu posso, digamos assim, Tiago pode dizer, Tiago aqui está dizendo, olha, você pode notar ali uma pessoa que em um determinado momento está professando o Senhor, mas em outro momento ela está professando o mundo. Isso não vai continuar assim. Uma hora ela vai professar só o mundo, ou ela está enganando, ela está te enganando. Tá? Vamos passar. Então, depois dessa introdução, acredito eu que vai ficar bem mais tranquilo nós caminharmos aqui pelo texto de Eclesiastes 10. Então, no versículo 12, Salomão nos diz: nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo seus lábios devoram. Bem, as palavras podem ser boas ou destrutivas. Digamos que Tiago usou esse mesmo princípio. Esse mesmo princípio está lá em Tiago. As palavras podem ser boas, elas podem falar o bem, se estão alicerçadas na palavra de Deus, ou serem palavras que vão destruir. E aqui Salomão está dizendo, e vai destruir a si mesmo. Você vai ser destruído. Você que fala palavras torpes, você que leva ao engano. Você não apenas vai levar pessoas ao engano, você mesmo vai se destruir. Tá? O versículo 13. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. Então, Salomão está dizendo que digamos assim, é como se fosse a linguagem uma bola de neve. Eu não vou convencer a dona Vera a fazer o que eu quero fazer, dizendo a ela o resultado daquilo que vai acontecer a ela. Não. Eu começo ali com uma ideiazinha que parece boa, depois aquilo vai aumentando, certo? Você já se convenceu de uma coisa, eu te convenço de outra.
você já está fazendo alguma coisa aqui, eu acrescento uma outra, e assim vai. E quando você vê, você está ali no lamaçal completo. Tá? Vocês podem imaginar, vocês olham lá, vamos dar um exemplo aqui. Vocês podem olhar a situação da Venezuela hoje. 95% de pessoas miseráveis, pobres, pessoas fugindo do país, vindo para o Brasil e tudo mais. Venezuela, você vai passear ali em Novo Hamburgo, você encontra venezuelanos na sinaleira, né? Venezuelanos aqui no Rio Grande do Sul, que vieram lá do seu país, eles não queriam isso. Muitos deles, se você vai pesquisar e vai perguntar a eles, eles podem falar assim, no começo eu até gostava do Chaves. Ele falava alguma coisa interessante, ele falou isso, falava aquilo, nós até gostávamos dele, nós não percebemos. Mas a coisa vai indo. O governo vai te falando uma coisa, parece boa, depois outra. Quando você vê, você está num lamaçal. Tá? É isso que Salomão está dizendo. As palavras maléficas crescem em potencial destrutivo. Né? A serpente não chegou para Eva e disse assim claramente, olha, Eva, se você pecar contra Deus, vai acontecer, tudo isso aqui que vai acontecer com a sua vida. Você vai sair do paraíso, vai cair, a sua vida vai ser assim depois. Mostrou para ela claramente. Não. Ela chegou, olha, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Olha que coisa boa. Né? Então, o potencial destrutivo, ele vai crescendo. E nós podemos ver na própria Bíblia, o relato bíblico em Gênesis, como o pecado ele vai numa crescente. Como daqui a pouco tem o primeiro assassinato, daqui a pouco tem um homem com 2 mulheres, e assim vai. E as coisas vão crescendo em potencial destrutivo. Versículo 14. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? Ou seja, o estulto, o tolo, aquele que vai usar da linguagem para o mal, ele não vai ter freios em sua língua. Ele não vai frear a sua língua. Não. Ele vai dizer, vai continuar dizendo, repetindo. Nós vemos que assim, uma característica do mal é que ele está sempre sendo repetido. Ele não é refreado. Certo? É como essa imagem que Salomão diz, o estulto multiplica as palavras. Tá? O estulto multiplica. Então, podemos pensar numa mensagem. Digamos, aborto é um direito. Aborto como um direito. Você faz um recorte do aborto, pensa ele só como um direito. Isso é repetido. Multiplica-se essas palavras. O meu outro favorito é uma questão de saúde. De saúde. É saúde, exatamente, saúde. Então, vai sendo repetido isso, certo? Ou quando você vai falar sobre aborto, você vai dizer assim, às vezes nem usa a palavra aborto, mas vai falar direitos reprodutivos da mulher. Olha, fica muito mais bonito, né? Falar em direitos reprodutivos da mulher. O que você pensa quando ouve isso? Olha, é uma coisa interessante, uma coisa boa, direitos reprodutivos. Mas a palavra do tolo, ela não tem freios. Ela vai ser repetida, vai ser multiplicada.
só que não sabe o que sucederá. Então, é o seguinte, muitos desses que ficam repetindo palavras tolas, eles estão imaginando lá na frente uma sociedade, pessoas felizes. Muitos que repetem tolices, eles não são perversos aos perversos, aqueles que realmente sabem o efeito que isso vai causar na vida das pessoas. Sabem, conhecem, esses são perversos. Mas muito tolo, aquilo que chama de idiota útil, né? Muitos tolos só repetem, achando que realmente estão fazendo um bem para as pessoas. Estão assim, não, isso aqui vai levar a mais liberdade, a mais amor, a mais paz. Eles acreditam nisso, só que eles não sabem o que virá depois. Eles não sabem. E eles, ao ver o que virá depois, aquilo assusta tanto que daí se busca outras desculpas. Não, mas isso aconteceu assim, porque, na verdade, não fizeram bem o que a gente disse, foi outras coisas que influíram, certo? Então, e quem lhe manifestará o que será depois dele? Então, as palavras podem ser enganadoras e falar do que não sabem. Então, são pessoas que estão falando daquilo que não sabem, que não refletiram. E como isso é uma característica do nosso tempo, as pessoas perdem a capacidade de inteligir, da inteligência, de pensar realmente, bem, será que é realmente assim? Será que as coisas são realmente assim? Será que aborto é só um direito ou é só saúde? O que está envolvido nisso? Quais são todas as questões que estão envolvidas? Ou eu já vi o que é um aborto, de fato? Como é que é feito de fato? Eu vi a cena. Hoje é possível, né? Você vê a cena, eu vi realmente, eu vi as consequências que isso pode ter na vida de uma mulher, psicológicas. Eu levei tudo em consideração, intelig, eu pensei, não. Eu não pensei em nada, eu só estou repetindo porque eu acreditei que aquilo é um bem, aquilo é bom. Mas eu não conheço, eu não sei do que aquilo vai advir, tá? E aqui Salomão, então, termina estes conselhos sobre a linguagem dizendo: o trabalho do tolo fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Então, realmente aqui, Salomão, assim, me parece que está sendo bastante irônico, né? Porque ele vai dizer assim, olha, esse tolo fica se fatigando, fica lá brigando nas redes sociais, né? Fica discursando, enchendo a paciência de todo mundo com as suas palavras tolas, e se fadigando, brigando. Mas ele nem sabe ir à cidade, ou seja, veja que, olha só, ele está preocupado com o futuro, mas está perdido no presente. É a mesma coisa o seguinte, olha, a pessoa é tão tola que uma coisa simples ele não sabe fazer. Certo? Aqui nós podemos pensar, digamos assim, vamos pensar, digamos assim, um adolescente que chega lá para a dona Vera, que é um pouco mais experiente que ele, e diz, não, a vida é assim, 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 todo cheio de... Só que daí a dona Vera diz, então vai lá, você está me dizendo tudo isso, prepara a sua comida então, faz a sua própria comida. Né? Você sabe de tudo sobre a vida, então faz aqui a sua comida. Né? Você não sabe nem arrumar a sua cama, você não sabe nem ligar a máquina de lavar. Né? É aquele negócio assim, a pessoa, o meu sogro,
ele dizia o seguinte para mim, às vezes, né? Puxa, você é tão inteligente para umas coisas, mas para outras, geralmente é coisa simples, que eu fazia tudo errado. Ele olhava e mas é tão inteligente para umas coisas, né? Então, tem muitos doutores, tem muita gente que parece ser muito inteligente, que dá conselhos, ordens, fala na televisão, fala como tem que ser tudo, vai lá na Fátima Bernardes, mas não sabe criar o filho, né? Não sabe trocar um pneu furado, né? Não sabe ir à cidade. Então, digamos, que Salomão está sendo irônico. Olha, você se fadiga tanto em dizer para os outros o que é o melhor, mas não sabe fazer coisas simples, tá? Então, meus irmãos, vamos caminhar aqui. Esse capítulo 10, ele agora... nós estamos falando de linguagem, é um assunto bastante interessante, vocês poderiam também ter muitas coisas a falar sobre isso, mas aqui Salomão muda o seu conselho agora, tá? No versículo 16, ele vai mudar. Então, no versículo 16 a 19, se a gente for voltar lá, Salomão vai estar dando conselhos sobre os recursos, sobre aquilo do que dispomos, tá? Então, vamos lá. Olha só. Aí eu vou ler aqui, tá? Versículo 16 a 19, tá? Vamos lendo assim por partes, tá? Vou ler o 16 e o 17, que estão bastante... para a gente entender, precisamos dos dois. Salomão vai dizer: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças, e não para a bebedice. Então, Salomão, ele está usando duas imagens bastante diferentes, tá? Um rei, um nobre, e aqui a gente pode imaginar uma pessoa de alta posição social, que todos veem, que a sociedade olha, que as pessoas olham para aquela pessoa, que ela tem uma alta posição, e essa pessoa, ela é, digamos, daquela que hoje em dia, digamos assim, como é que é ostentação, né? É só ostentação. Olha, acordo de manhã, já me banqueteio, passo os dias em festa, do bom e melhor, tiro foto para colocar nas redes sociais e tal, meu Porsche e tal, certo? Né? Essa figura. A outra, não, ditosa é a terra cujo rei, ou seja, quando as pessoas de alta posição, são pessoas serenas, são pessoas que usam dos recursos não para aparecer, mas para o seu sustento do seu corpo, de forma a não gastarem, não fazerem gastanças desnecessárias. Tá? É o que... Então, temos essas duas imagens, e como essas imagens, elas são bastante apropriadas para o nosso momento atual, né? Você pode olhar para, olha, aquela pessoa que está numa posição elevada. Por exemplo, o candidato, essa semana a gente viu uma notícia, o candidato X à presidência se hospeda no hotel de R$6.000 a diária, né? Ele precisa gastar isso é claro, com dinheiro do fundo partidário, dinheiro do contribuinte, né? Certo? Ele precisa, para refazer as suas forças,
certo? Do dia que ele teve de político seu para refazer suas forças, ficar no hotel de R$6.000, é necessário isso? É necessário gastar tanto? Então você tem, imagina a mensagem, digamos assim, a jovens, a pessoas mais tolas, que vêm, digamos assim, por exemplo, tantos personagens da nossa que estão em posições elevadas, fazendo toda essa ostentação que fazem, né? Isto vai mexer com a cabeça dessas pessoas, né? Desses jovens tolos. Aí Salomão diz assim: ditosa a tua terra, ou seja, bem-aventurada, que bom, né? Porque esses reis, eles estão passando uma outra mensagem, essas pessoas que estão acima da sociedade, estão passando uma outra sociedade, outra mensagem à sociedade. Qual é a mensagem? Que eles estão gastando os recursos apenas para refazer as suas forças e não para bebedice, ou seja, não para gastos assim desnecessários. E como a nossa sociedade hoje ela mostra muitos exemplos de pessoas que gastam por gastar, certo? Mas aqui vamos olhar aqui, em Hebreus capítulo 13 e 15, ele está dizendo o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, né, sem ficar, digamos assim, guardando, contentai-vos com as coisas que tendes. Né, como esse conselho que a Bíblia nos traz em Hebreus, ele é importante viver, buscar viver dessa forma, contente com aquilo que nós temos, certo? Sem ter o amor ao dinheiro, o amor aos bens, né? Então, em Efésios 5,18, nós encontramos também esse princípio: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, não busquem ficar gastando o seu corpo, o seu tempo, se embriagando com vinho, mas busquem a Deus. Olha só, vamos continuar aqui nesses versículos 18 e 19, e aqui Salomão nos dá outros conselhos. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Bem, aqui é bastante claro essa mensagem, né? Esse conselho de Salomão, né? Ou seja, se você não trabalhar, não cuidar das suas coisas, as coisas vão cair na sua cabeça, tá? Isso aqui, você tem que cuidar daquilo que você tem, tá? E pela frouxidão das mãos goteja a casa, tá? Isso aqui também é o seguinte, né? Nós temos que aprender isso daqui. Muitas vezes a Carmen me diz: nossa, essa lâmpada aqui, Rodrigo, faz 1 mês que você não trocou, né? Negócio assim. Depois, quando troca, como ficou claro, como ficou bom, né? Então, a gente tem que aprender isso, né? Temos que aprender com esse conselho, né? Cuidar daquilo que nós temos, né? Aqui é diferente de cuidar daquilo que nós temos com ostentar, certo? É um cuidado que nós temos que ter com as coisas que Deus nos deu, tá? Mas muito, às vezes, nós temos que aprender, certo? Aqui no versículo 19, Salomão vai dizer: o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, mas o dinheiro atende a tudo. Tem aquele ditado, né? Não há almoço grátis, né? Ou seja, tudo custa trabalho, certo? Se está lá o rico ostentando, da onde veio aquilo, certo? Veio efetivamente
do seu trabalho, ou ele está ostentando tanto que, de fato, ele podia, se ele é um empresário, podia pagar um salário melhor para os seus trabalhadores, né? Não precisava ostentar tanto, não precisava, talvez... Então, a Bíblia aqui, ó, a questão dos recursos, ela não vai nos ensinar aquele liberalismo assim cru e frio. Não, eu quero sempre ter mais dinheiro, mais... Não, aqui em Hebreus você vê, ó, contentai-vos com as coisas que tendes. Então, o capitalismo, ele gera riqueza. Ele é um gerador de riqueza. É inegável que a livre empresa, a liberdade de empreender, a liberdade de fazer comércio, ela gera riqueza para um povo. Só que isto, longe da palavra de Deus, longe de uma ética, longe desses princípios que a palavra nos ensina, ela também pode gerar injustiças, óbvio, tá? E Salomão está dizendo, olha, tudo custa dinheiro. Agora, o problema maior é que nem a gente viu essa semana lá, aquela personagem, como que é? Deolane. Lá, Deolane, não sei se vocês viram, né? Riquíssima lá. É só essa semana que ela é riquíssima, é dessas que gosta de ostentar nas redes. Ela é viúva de um cantor que se atirou pela janela lá no hotel e tal. Ela é essa daí, né? Então, de onde é que vem a riqueza dela? Do seu trabalho? Aí falaram, não, olha, a riqueza dela está vindo de ligações criminosas. Toda essa ostentação que ela mostra aí nas redes sociais e tudo mais, festas que gasta milhões de reais, é uma coisa assim inacreditável, mas de onde é que vem esse dinheiro? Certo? Isso custa, isso veio do trabalho de outras pessoas, né? Bem, o que Salomão está nos ensinando? O que a Bíblia nos ensina? Não se pode ser irresponsável no uso dos recursos. Não vamos ser irresponsáveis. Nossos recursos servem para cuidarmos de nosso bem-estar, não para viver em excessos. Tá? Aqui eu coloquei, cuidado com gastar dinheiro apenas para nossa própria satisfação. Então, nós podemos gastar o nosso dinheiro apenas para a nossa própria satisfação. Gastar nosso tempo sem realizar nenhuma boa obra e gastar nossa saúde em excessos. Então, Deus nos concede bens, nos concede uma casa, carro, concede um trabalho, um salário. Vamos cuidar, não vamos deixar que isso caia na nossa cabeça. Vamos cuidar dos recursos que Deus nos deu. Vamos multiplicar esses recursos, sim, vamos trabalhar, vamos multiplicar aquilo que Deus nos concede, tá? Mas assim, vamos também gastar, Deus nos dá tempo de vida, nos dá tempo, né? Uma graça nós termos tempo na nossa... Quantos anos nós vamos ter, nós não sabemos, mas eu já tive aí 46 anos, né? Já gastei meu tempo de forma muito errada, já me arrependi. Caímos em pecado, mas temos tempo, podemos gastar nosso tempo para fazer boas obras. E gastar nossa saúde em excesso. Deus também nos dá saúde, né? Temos saúde, temos vitalidade. Eu mesmo já gastei minha vitalidade, minha saúde em excessos que não eram, que eu não vou dizer aqui, mas que não eram corretos, certo? Já me arrependi desses erros. Então,
por que vamos gastar essa saúde, esse dom que Deus nos dá de termos saúde em excessos, bebedices e tudo mais? Por que não vamos descansar na hora que temos que descansar, nos alimentar de uma forma correta? Por que não vamos cuidar dessa saúde que Deus nos deu? Bem, para terminarmos, pessoal, estamos aí no último versículo, não vamos deixar para a semana que vem, só o último versículo, né? Então, Salomão aqui é como se ele novamente mudasse aqui o seu enfoque agora e vai falar da maledicência. Ele diz o seguinte: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tão pouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves do céu poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Então, que Salomão, ele fecha esse capítulo dizendo, olha, no início lá, Salomão disse, nós vamos perceber os maus caminhos, nós temos a capacidade de perceber os maus caminhos, tá? Mas Salomão nos deixa aqui um último conselho: não seja fofoqueiro, não fique fazendo fofoca. Você vai ver problemas nos outros, você vai ver problemas, mas como é que você vai verdadeiramente lidar com esses problemas que são dos outros? Isso, embora muitas vezes nós podemos ver o problema, o cisco no olho do irmão, e não vermos a trave que está nos nossos olhos, tá? Isso a gente já falou aqui no capítulo 10. Mas, digamos, vamos caminhar aqui dando um exemplo assim rápido. Imagine a nossa irmã aqui, Neia, né? Vendo assim os problemas, o Carlão fez uma coisa errada na casa dela, tal. Ela chega para os meninos assim, falando, não, mas esse marido não presta, olha aqui, ele só faz tudo errado, falando para os meninos isso, né? Então, veja, o Carlão, ele está numa posição lá, é pai, é o sacerdote do lar, ele tem a sua posição. Se você o Carlão sai para trabalhar, e você começa a ter maledicência em relação a ele com os meninos, que imagem que aqueles meninos vão crescer do pai? Certo? Ele pode realmente estar fazendo uma coisa errada, certo? Que você percebeu. Mas é esta forma de tratar, fazendo fofoca, fazendo maledicência, é assim que você vai tratar esse problema, né? E aqui Salomão diz, olha, você fica falando mal, mas isso que você está falando vai gerar mais confusão, né? Porque daí o menino vai chegar o Davi, pai, a mamãe falou que você fez assim, assim, assim. Daí o Carlão já se irrita, já briga, gera toda uma confusão, certo? Mas eu estou usando esse argumento, digamos assim, esse exemplo, porque isso realmente é bastante comum. Bastante comum. Muitos homens, abandonam as suas namoradas grávidas, muitos pais abandonam, né? Jovens aí, homens maduros abandonam mulheres, e as mulheres incutem na cabeça dos seus filhos que o seu pai não presta, seu pai é isso, seu pai é aquilo, ele faz isso errado, ele não sei o quê, certo? E que visão de masculino. É claro que aquele pai fez algo errado, mas a criança vai crescer ouvindo desse homem, né, um monte de coisa ruim,
E é óbvio que se for menina, vai virar uma feminista. Isso resolveu os problemas? Isso agravou os problemas? Então, Salomão deixa bastante claro, olha, não é esta a forma de lidar com os problemas. Isso vai gerar mais confusão, certo? Quantas igrejas não podem se perder, gerar facções, gerar rixas por meio de fofocas, certo? Você está vendo aqui um problema com o pastor, você está vendo, você notou algum problema. Qual que é o meio adequado de lidar com esse problema? Fazer fofoca? Começar a fazer fofoca com os outros, falando, olha, esse pastor é isso, esse pastor é aquilo, ele fala assim, ele fala aquilo. Aí isso que você falou, aqui Salomão usa essa imagem da ave, né? Nós temos outros ditados, por exemplo, a parede tem ouvidos, né? Então, isso que você falou vai chegar em outras pessoas, né? E aí vai gerar uma confusão, vai aumentar a confusão toda, vai gerar... Então, é claro que isso é um mal, né? Se a gente for voltar nesses ensinamentos que Salomão nos disse sobre a língua, sobre a linguagem, essa é uma péssima forma de usar a linguagem, fazer fofoca. Eu posso pensar o seguinte, Deus me livrou desse mal, tá? Eu já fui bastante assim, gostei bastante de fofoca e tal, né? Ouvi uma fofoca, não é só aquele que faz a fofoca, aquele que está escutando tem prazer na fofoca, né? Vou falar mal do fulano, você já fica ali feliz, né? Eu já passei por isso, certo? Hoje eu não gosto de nenhuma fofoca, não gosto de participar, e é bom assim que no trabalho, no ambiente de trabalho, que há muita fofoca no ambiente de trabalho, eu nem sei das coisas, né? Isso para mim assim é um motivo de felicidade. Eu nem sei da vida de ninguém, de fofoca, não participo de nenhum grupo de fofoca, não tenho prazer nisso. Realmente isso é muito bom. E Salomão aqui, então, nos dá esse conselho. Então, o nosso superintendente já está aqui, né? O tempo também já se esgotou, vocês devem estar cansados já. Então, ficamos por aqui. Acredito eu que, de alguma forma, aí terminamos o capítulo 10, tá? Então, semana que vem, podemos começar o 11. Então, tá, muito obrigado.